Olá, gente! Dando continuidade ao capítulo de energia cinética e trabalho, a gente vai introduzir aqui energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, ok? Então, de forma análoga que a gente fez lá em energia cinética, vamos fazer um experimento. Suponha que nós temos pedras de massas iguais, então eu tenho 3 pedras de massas iguais e a solte de diferentes níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Então, qual das 3 pedras causará o maior estrago? Então, o senso comum nos diz que a pedra que causará maior estrago será a pedra que tem a maior altura. Então, maior estrago, nós estamos associando a energia. Então, consequentemente, a pedra que tem maior energia potencial gravitacional é a que está na maior altura. Então, a gente pode dizer que a energia potencial gravitacional está associada com altura. Agora a gente vamos considerar a mesma altura, só que massas diferentes. Então, novamente a gente realiza o experimento e observa que o corpo que tem massa maior vai causar um maior estrago quando abandonado de mesma altura. Então, novamente a gente vai dizer que o quê? Que a energia potencial gravitacional está associado à massa do corpo. Então, a gente conclui que o quê? Que a energia potencial de um corpo está associado à massa e à altura. Lembrando que G é a aceleração gravitacional, que é uma constante que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos a definição matemática da energia potencial gravitacional, que vai ser massa, G, que é a aceleração gravitacional, e a altura. Então, qual é o trabalho realizado por uma força gravitacional? Se eu tenho um tablet aqui no chão e em cima de um guarda-roupa, qual dos dois pode causar um estrago, certo? Aqui um homem subindo um penhasco de gelo. Então, qual o trabalho realizado por uma força gravitacional quando o corpo está subindo? Então, quando o corpo está subindo, gente, ó, a força é a força gravitacional, que é mg. Ela puxa os corpos para o centro da Terra, aponta para baixo. E quando está subindo, o deslocamento é para cima. Então, o que é que vai acontecer? A força, nós vimos que o quê? Nós vimos que trabalho é força por deslocamento vezes cosseno de θ. Isso aqui é o quê? O produto interno entre força e deslocamento pode ser escrito dessa forma. Então, a força aponta para baixo e o deslocamento aponta de baixo para cima, como mostra essa seta da velocidade. Então, a força é mg. O deslocamento, eu digo que vai ser de um ponto A a um ponto B qualquer, que eu vou chamar de H, mas aqui eu acabei chamando de B. Desculpe pela discrepância aqui. E o ângulo entre a força, que é mg, e o deslocamento, que é de baixo para cima, é de 180 graus, né? Uma ponta para baixo, outra ponta para cima. Então, o ângulo é de 180 graus. O cosseno de 180 graus é o quê? Menos 1. Então, o trabalho, quando o corpo sobe, é menos mgd. Então, esse é o trabalho realizado quando o corpo sobe. Quando o corpo desce, gente, ó, agora a força continua apontando para baixo, porque ela sempre a força gravitacional aponta para baixo, só que agora a trajetória do corpo é de cima para baixo, então ela tem o mesmo sentido do que a força gravitacional. Então, o ângulo entre esses dois aqui, a força e o deslocamento, vai ser 0 graus. Então, força, que é mg, d, que é o deslocamento, e o cosseno de 0 vai ser 1. Então, significa dizer que quando o corpo está descendo, o trabalho vai ser mgd. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que quando um corpo sobe, o trabalho realizado por esse corpo vai ser negativo. Quando esse corpo desce, esse trabalho realizado por esse corpo, trabalho realizado pela força gravitacional, vai ser positivo. Então, se eu quero o trabalho total de subida e descida de um corpo, se ele parte de uma distância inicial e volta para essa mesma distância, então o trabalho total vai ser o trabalho negativo quando sobe, mais o trabalho positivo quando desce. Então, o trabalho total vai ser nulo, ok? Energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica, nós vimos ontem a força elástica, ontem não, na aula de forças. A força elástica, ela depende de quem? Do deslocamento da mola, da distensão ou compressão da mola, que é o X, e o K
eu falei que era a constante elástica da mola, que me diz o quão duro ou quão flexível é a mola. E o negativo é porque essa força elástica sempre aponta contrário ao movimento. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui esse meu bloco está em parado, ou seja, a minha mola está relaxada. Se esse bloco ele se movimenta para cá, então a força elástica surge em sentido contrário, nesse sentido aqui, porque ele quer que esse movimento acabe, ele quer cessar o movimento. Então, se o movimento do bloco é para esse lado aqui, para a direita, a força elástica surge para a esquerda. Então, o negativo é isso. O sentido é sempre contrário ao movimento. Então, essa aqui é a força elástica. E nós vimos que o trabalho realizado por uma força variável, porque o trabalho realizado por uma força elástica é uma força variável, quando eu substituo na definição de trabalho, então eu coloco aqui menos kx dx, o k é constante, sai da integral, então fica a integral de x dx. Integral de x dx vai ser o quê? Vai ser x de m mais 1, que dá 2, então fica x2 sobre 2 embaixo, variando de ômega 1 de x1 até x2. Então, como resultado, o trabalho resultante vai ser isso aqui, ó. 1/2 de kx inicial ao quadrado menos 1/2 de kx final ao quadrado. Por que o inicial está aqui, gente? Porque, ó, tem esse sinal negativo aqui. Ou eu posso dizer que o trabalho vai ser igual a menos a variação disso aqui, ok? Aí, para esse menos não ficar aqui na frente, eu coloquei o x inicial aqui na frente. Então, só para a gente sintetizar, nós vimos que a energia cinética ela depende da massa e da velocidade. Então, quanto maior a massa, maior a velocidade, consequentemente, a energia cinética vai ser maior, porque a energia cinética depende de quem? De massa e velocidade. Já a energia potencial gravitacional, ela depende da massa e da altura que a gente viu hoje. Então, quanto maior for a massa, maior for a altura, maior vai ser quem? A energia potencial gravitacional. E a energia potencial elástica depende da deformação, ou seja, depende apenas do x. Quanto maior a deformação, maior a energia potencial elástica. Então, gente, isso aqui foi só uma introdução sobre energia potencial elástica e gravitacional. Isso aqui ainda estava dentro da aula de energia cinética, que eu não quis deixar a aula muito grande. Só que na próxima aula a gente vai continuar falando de energia potencial, ok? E para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar de potência. O que é potência? É o quão rápido um trabalho é realizado. Então, o que é potência? É a rapidez com que o trabalho é realizado. E se eu tenho uma potência, se eu quero saber a potência instantânea, de forma como a gente viu na velocidade e na aceleração, é só derivar o trabalho em relação ao tempo que encontramos a potência instantânea. Lembrando que a potência, a unidade dela é o Watts. Então, potência média. Quem é potência? É trabalho por tempo. Quem é trabalho? Nós vimos que trabalho é força por deslocamento, não foi? E quem é deslocamento por tempo? Deslocamento por tempo a gente viu que é velocidade. Então, eu posso dizer que potência é trabalho por tempo, ou eu posso dizer que potência é força por velocidade, quando eu substituo que trabalho é igual a força por deslocamento. Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço a todos.